Olá, queridos e queridas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dois Passos de Fé. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como é que vocês estão? Meus queridos, hoje traremos um vídeo forte, uma história forte. E eu quero que você já se apegue a essa história. Com certeza você deve ter acompanhado nos jornais, na internet. Foi um caso que teve grande repercussão. Mas antes, já está inscrito no nosso canal? Se não está inscrito, faz favor, vai lá. Ativa o sino e se inscreve, por gentileza. Dá like, comenta, é muito interessante essa interação com a gente. Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Queridos e queridas, a história remete à realidade da vida. No final do vídeo, vamos dar uma barrada bem direitinho. Qual a intenção de falarmos sobre isso? É a história da Elizabeth Fritz. Ela passou 24 anos, não foram 24 horas, nem 24 dias, nem tampouco 24 meses. Foram 24 anos sequestrada na sua própria casa, podemos dizer? Sim, pelo próprio pai. Queridos e queridas, com 18 anos de idade, a Elizabeth foi raptada de dentro da sua própria casa. O pai da Elizabeth atraiu a menina, ela tinha 18 anos, para o subsolo da casa com a desculpa de ajudá-lo em um certo afazer. E qual foi a surpresa dessa menina com 18 anos ao chegar no subsolo da casa? Foi adormecida, foi feita para desmaio e a partir dali passariam 24 anos. O pai, Joseph, voltou para casa e falou para a esposa que a Elizabeth havia desaparecido. A mãe da Elizabeth ficou preocupada, eles foram à polícia e o próprio Joseph voltou pro, digamos assim, o subterrâneo, o calabouço, como ficou conhecido no mundo todo, e obrigou, até então ela estava algemada, obrigou a Elizabeth a escrever uma carta de próprio punho e afirmando que havia decidido fugir de casa e ia morar com um pessoal de uma seita e não queria que ninguém a procurasse. Queridos e queridas, a história é muito forte, mas é uma história real. Não foi tirada de filme, nem foi tirada de série, não foi tirada da cabeça de nenhum autor. É uma história extremamente forte. E os relatos contam cada vez mais que o terror se instaurou naquele calabouço, ou naquela prisão, ou naquela casa subterrânea, bem aspas, nessa casa subterrânea. Durante os 24 anos, a Elizabeth, ela sofreu, pensa aí, todo tipo de violência. Ela escreveu a carta e a mãe entendeu que com aquela carta ela não queria mais ter contato com ninguém da família e que a polícia não a procurasse. Para o pai, para o sequestrador, né, o pai, foi uma forma dele ganhar tempo, porque ele poderia fazer o que quisesse com aquela menina. E fez. Eles tiveram o primeiro filho entre 1988 e 89. Foi um negócio tão assim tosco e ruim, mal, que não se sabe nem ao certo quando foi o ano que essa criança nasceu. A Christine, a filha mais velha da Elizabeth com o pai, a Elizabeth Fritz e o Joseph Fritz. A Christine nasceu e anos depois, por volta de 93, nasceu outro filho. Esse outro filho que nasceu, o próprio pai ou o avô, peguem no gancho para não se perder, pegou a criança, tirou do subsolo, onde morava com a mãe, e levou para morar em casa. E disse para a esposa que aquela criança era da Elizabeth, porque tinha uma carta da Elizabeth dizendo que onde eu tô morando, eu não quero ter responsabilidade com criança, toma conta do meu filho. E a mãe aceitou para cuidar do neto. E isso foi se repetindo. No ano de 94, mais uma criança veio do porão para morar em cima. E depois mais outra criança veio do porão. Ao todo, a Elizabeth teve 7 filhos com o pai. Lina, como é que ela teve 7 filhos com o pai se ela estava no porão? Ela teve no porão. As 7 crianças nasceram de maneira torpe, de maneira, sabe, violenta no porão. O porão não era qualquer porão. O porão tinha cerca de 60 metros quadrados, que não foram 60 metros. Quando a Elizabeth foi levada como sequestrada, o porão era muito menor. Era só a parte de um banheiro que o próprio Joseph havia planejado. O Joseph era um engenheiro, ele entendia das manhas.
as portas, as paredes eram uma prova de som, uma prova de grito. Ele ameaçava Elizabeth durante os 24 anos que se ela tentasse fugir como as crianças, ele matariam todos com gás. Então ele fazia todo tipo de joguetes com a Elizabeth, joguetes principalmente emocionais. Trabalhava no psicológico dessas crianças. Depois que foram nascendo os meninos, ele foi dando uns puxadinhos. Ai, Lina, mas ninguém descobriu? Não. Pelo contrário, a vizinhança do Joseph tomou um susto quando a história explodiu no mundo. A esposa tomou um susto, porque ele era tido como um bom amigo, aquele vizinho solícito. Tu tem um vizinho solícito? Aquele vizinho solícito, aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar. Era o Joseph. Mas no subsolo ele tinha uma filha sequestrada e mais crianças. 7 filhos a Elizabeth teve ao todo. Cozinha, banheiro, TV, um espaço para dormir e senha. Todas as portas que tinham acesso tinham uma senha, porque o Joseph só ele tinha, obviamente, a senha, e era uma forma dele ter a ameaça e manter sob ameaça a filha e os meninos. Os que foram morar em cima foram o Alexander, de 12 anos, a Mônica, de 14, e a Lisa, de 16. São essas crianças que a gente fala que, ano após ano, foi levado para o jardim, tido como abandonados por Elizabeth. Mas a gente tá entendendo que não foi. Foi o pai que, quando nascia, via que estava ficando pequeno um espaço embaixo da casa, do subsolo, do calabouço, onde a própria filha era tida como refém sequestrada e levando para cima. A Kristen, 19 anos, o Stefan, 18, e o Félix, de 5 anos, ficaram com a mãe. Então, se 3 estão com o pai, com o avô-pai, né, com o sequestrador, com o maquiavélico, com o mal, o Joseph, 3 estão com ele e 3 ficaram com a Elizabeth, você falou que são 7 filhos, sim. Nesse intervalo de tempo, a Elizabeth teve gêmeos também, e um dos gêmeos morreu. E como foi que ele morreu? Morreu no parto, e o próprio Joseph fez questão de incinerar a criança. É uma história pesada. Se você der um Google sobre o Joseph Fritz e a história de Elizabeth, é cheio de detalhes que a gente não vê o caso de falar aqui da violência, do fato de, da mesma forma que você consegue pegar um inseto, uma mosca, uma borboleta no ar, ela disse que pegava no cativeiro ratos. Era comum pegar ratos assim com facilidade, de tal era a estrutura onde eles estavam instalados. Como é que eles comiam, Lina? O próprio Joseph, ele tinha uma malandragem. Ele sempre falava, porque ele trabalhava no subsolo, nos seus projetos, nas suas criações, nas suas construções, ele não gostava de ser interrompido. Foi aí, durante 24 anos, que ele conseguiu levar a vida com a Elizabeth. A Elizabeth falou no depoimento, esse depoimento foi transmitido para o Joseph no julgamento dele, que ela começou a ser abusada pelo pai desde os 11 anos de idade. Desde os 11 anos de idade que esse homem fazia o que queria com essa menina, e quando ela completou 18 anos, a levou para morar embaixo com ele. A contragosto, à força, teve 7 filhos com ela, e no depoimento ela disse que nenhum dos filhos viu a luz do sol. Todas as crianças cresceram com uma espécie de deficiência, porque eles viam apenas um ambiente fechado. Para eles o mundo era fechado, o mundo era ali. 1,70 m de altura era o que se podia ter de teto. Eles tinham todas as dimensões reduzidas. A Kristen, que é a filha mais velha, de 19 anos, digamos que tenha sido a senha para a liberdade da Elizabeth, porque tudo tem um final, sabe? Tudo tem um final. Seja bom, seja ruim, um dia acaba. A Kristen, ela passou mal, ela tinha um problema sério de pele e ela começou a passar muito mal. E o Joseph, o avô, pai, resolveu levar a menina no médico para ver. Tirou a menina do calabouço, da prisão. Pela primeira vez, essa menina viu a luz do sol e foi levada no hospital. Assim que chegou no hospital, os médicos entenderam que era algo surreal. Quem é essa pessoa que tá vendo que pela pele nunca teve contato com o sol, os olhos também? E começaram a investigar ao ponto de anunciar nos jornais quem é a mãe dessa pessoa que deixou nesse estado. É uma mãe má. Foi aí que houve todo um desenrolar e o Joseph não suportou e confessou. E nessa confissão, ele já foi preso, a polícia já invadiu o cativeiro, encontrou em condições altamente precárias a Elizabeth e os 3 filhos.
Queridos e queridas, a lição dessa história principalmente é que tudo passa. Nesse momento, quando você está parado assistindo esse vídeo, ouvindo essa história, você deve ter certeza absoluta que existem pessoas nessas mesmas condições em algum lugar do mundo. Existem pessoas que estão presas, aprisionadas, contra a vontade, obviamente, e que estão esperando o dia certo de serem soltas, de serem libertas. Não somos desbravadores para fazer isso, mas temos a nossa observação, os nossos olhos e o nosso entendimento de ouvir e entender que no mundo existem pessoas boas, pessoas aparentemente boas e pessoas que não devemos confiar. Por exemplo, tu já viu o filme O Quarto de Jack? Baseado numa história assim. O filme 3.096 Dias, baseado na história da Natasha Campos, que ela passou também, ela foi sequestrada com 8 anos de idade. Tem também o Sequestro em Cleveland, foi do Ariel Castro. A nossa observação é que existem casos que ainda precisam ser descobertos. E é aí onde há o entendimento de que a lição é só essa. Confiar em todos, não. Observar todos, sempre. Queridos e queridas, o vídeo de hoje foi a história surreal, a história, sabe, forte da Elizabeth Fritz. Depois você pega e estuda, vê os detalhes. Existem coisas que não podemos falar aqui, porque são fatos pesados, mas você vai lá e dá um check-in. Eu posso deixar um beijinho hoje? Vou deixar um beijinho hoje para uma pessoa que eu conheci, que é inscrita do canal que eu não conhecia, mas, enfim, ela pediu para deixar o beijo e por um momento que essa pessoa tá vivendo, esse beijo vai ficar para sempre, porque o vídeo vai ficar aqui para sempre, e sempre que quem vê esse vídeo vai mentalizar assim, vai lembrar da Célia, vai lembrar da Ana Paula, vai lembrar do Renato e vai lembrar da Fernanda. Para vocês um beijo, e se você tá também querendo ver um beijo especial para você, ou vai no nosso Instagram, 2 Passos de Fé, ou comenta aqui no canal. Beleza, meus queridos? Beijo, até a próxima.